I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss with almost your brain waves. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you live. Ooh. Salve, gente aqui do meu canal, tô voltando aqui para vocês, trazendo informação sobre poses, treino, dieta, um pouquinho de tudo do mundo fitness. Vai ter uns conteúdo meio nada a ver com isso, a gente comendo muita besteira, mas hoje, já para começar para vocês, explicando um pouco de uma das categorias do fisiculturismo e também avaliando um atleta que eu estou preparando para subir daqui a alguns dias, tem aqui a Mayra. Eu vou estar ajustando as poses dela, ela é uma atleta biquíni. Quantos anos, Mayra? 36. Quantos filhos? 2 gêmeos. E 2 filhos gêmeos, estão com quantos anos já? 12. Então não faz tempo, e vocês vão ver que o físico dela está incrível, conseguimos melhorar bastante. Durante a avaliação dela eu vou estar falando alguns pontos referente a tudo, tanto de pose quanto dieta, ergogênicos, enfim, aqui a gente vai abrir totalmente para vocês. Mas vamos avaliar mais. Bora lá? Mano. E aí já tem meu marido que não quer, aí minha filha que faz bicuda. Aí o mais difícil é você mostrar o que realmente tá. Mas aquela semana tava. Vai ser assim, gente, hoje ela vai competir primeiro Barueri, certo? Dia 8. Então eu comecei a apertar bem a dieta dela, tá bem baixo os carboidratos, enfim. E querendo ou não, todo atleta sabe, chega uma fase que o corpo fica meio flat, meio sem vontade de querer viver, o corpo em si, então parece que não responde. Só que aos poucos, com estratégia, a gente testou um carb up nela, colocou um pouquinho de carbo um dia para ver como ia responder. O físico já dá uma revitalizada, mas ela mudou muito. Depois eu vou pegar uma foto de como que ela estava quando a gente começou, porque ela está agora. Coisas que eu fiz com ela: baixei carbo, ergogênico, usei acetato de trembo, apenas 60 mg na semana, então 3 aplicações de 20, podendo ser 2 também, sem problema, a forma que ficar melhor para a menina. Mas vamos ver o físico dela primeiro. Ela ia falar umas coisinhas para mim, já fala aí. Tá quanto tempo sem competir? 2 anos. 2 anos sem competir. Pelo último feedback, né, no Olímpia, que eu estava extremamente, eu estava muito grande. Um dos árbitros, ao Jesus, qual que é o sobrenome? Celso? É o Celso. Ele saiu do palco, ele foi até lá atrás no backstage e falou pra mim: olha, eu vou te falar isso pra você não ficar triste. Se fosse campeonato de beleza, você tinha ganhado em primeiro lugar, mas aqui é fisiculturismo. Então você precisa decidir o que você quer. Você quer biquíni, regride. Se você quer wellness, sobe, porque você tá no meio termo. Você não tá nenhuma nem outra. E aí? Tem muita menina que erra nesse ponto, vai pro campeonato, pensa que, não, eles querem cada vez mais volume. Não, biquíni tem o seu padrão. Ela, por ela treinar muito tempo, ela tem uma densidade muscular meio que passando um pouquinho do ponto. Mostra pra eles, dá aquela cravada aí. É que eu não posso, né, marcar esse quadríceps, mas olha isso. Como biquíni, isso pra ela é ruim. Mas a gente conseguiu tirar o volume do quadríceps dela, acrescentamos no glúteo, que era o que ela precisava, de um pouquinho mais de marcação de posterior e de glúteo. Fizemos remanejo de alguns músculos. Lógico, não é simples assim, é a nossa primeira preparação. Começamos em dezembro, novembro? 5 de dezembro, foi 5 muito de dezembro, rápido. então tá muito pouco tempo, mas já conseguimos grandes mudanças. E vamos no Barueri, pegar o feedback, entender o que eles querem e quem sabe, dependendo do resultado, a gente vê outros campeonatos. Mas vamos ver as poses dela. Atleta de frente, faz a pose de frente da biquíni, encaixa a outra. Lembrando, essa é só uma pose de transição. Aqui a gente está testando algumas poses nela, até porque o físico mudou. Coloca essa mão um pouquinho mais para cima, abaixa esse ombro. Isso, deixa sempre bem nivelado, tá? Torce mais o quadril. Isso. Conseguimos afinar a cintura dela, que era um pontinho que nos preocupava. Ó, isso aqui, gente, ela tá mostrando um condicionamento além do que precisa. Isso aqui a gente vai ter que dar um jeito, tanto em pose quanto na reta final, para esconder. E talvez eu não vá desidratar ela, ou vou fazer uma desidratação leve. Por quê? Porque, como eu falei, ela já tem muita densidade no quadríceps e a gente precisa sumir com isso. Atleta de costas.
Por exemplo, essa transição ela já não vai poder fazer, porque esse quadríceps já está marcando demais. Vamos mais suave, então. Só bate e vira, isso, faz a pose de costas. Vamos arrumar um pouquinho a pose de costas. Agora, vira levemente a ponta dos pés para fora, pode virar. Abre um pouquinho mais as pernas, isso. Olha, a gota que ela não tinha tanto já está marcando lá embaixo. Ombrinhos bem marcados, cintura marcando. Realmente, não, acho que eu não vou ter que te desidratar não, filha. Só um carbinho. A altura do cabelo eu cortei, corta Ótimo. mais, não? Tá Uma bom? dica boa para você, gente. O cabelo, joga a cabeça toda para trás, por favor. Ele não pode cobrir o glúteo. Então eu sempre peço, volta a cabeça neutra, para deixar de 2 a 3 dedos acima do biquíni que a pessoa vai usar na competição. Atleta novamente de frente, faz a de frente pro outro lado agora. Isso. Desse lado é o lado que ela já usava, então ela tem mais costume, mais facilidade para encaixar. Deixa um pouquinho mais de lado esse, não, mais para cá. Isso. Só para a gente ver como é que tá ficando. Melhoramos o posterior e a marcação deste glúteo. Então agora a gente tem uma saga, só que do outro lado ela consegue ter maior controle do infraabdominal. Encaixa do outro lado de novo. Fora que a tatuagem não atrapalha a visibilidade. Exatamente. Né? Relaxa bem os ombros. Só leva o cotovelo esquerdo para frente. Bracinho para dentro. Eu acho que vai ser esse lado mesmo, hein? Esse aqui você pode virar um pouquinho mais para frente o pé. Isso. Lembra? Baixa esse ombro. Aí. Olha, temos uma nova pose com um glúteo bem marcado, posterior aparente. Treinamento. Pode relaxar. Batemos muito em posterior e glúteo. Muito. Nesses últimos tempos eu acho que tá só glúteo. Tá, e entrou variações de glúteo que eu senti a importância do desenvolvimento, porque por mais que eu fiquei esses 2 anos sem competir, eu não fiquei esses 2 anos sem treinar. E eu fiquei praticamente com outro coach, com 10 meses praticamente com o mesmo exercícios, com as mesmas sessões de exercícios. Querendo ou não, a gente sabe que existe variações que depende de cada corte que é necessário e tudo mais. Então, quando passou a fazer aquelas variações específicas para cada parte que a gente estava sentindo falta, meu glúteo fez pum. E isso porque eu não treinei ontem, que era o dia de glúteo. Deixa a menina descansar também. Mas assim, gente, pra vocês entenderem, o antigo treinador dela também não está errado. Uma coisa que a galera precisa ter de visão, isso serve para treinadores ou para você que está simplesmente ali querendo começar a montar o seu treino. Eu mesmo estou utilizando o mesmo treino há meses, há uns 6, 7 meses. Por quê? A gente pega as especificidades de cada pessoa. Ela precisava de alguns pontos específicos. Quero que afinar um pouquinho a cintura, aumentar o glúteo, dar mais contorno ao glúteo e gota. Quadríceps vocês já viram, a mulher não precisa. Ombro a gente colocou um pouquinho mais para ela ter um desenho mais bonitinho. Então a gente só deu uma direção para alguns pontos. Não quer dizer que o treinador dela estava errado. Sim. Ele via de uma forma, eu vi de outra, que deu algumas mudanças. Então, tá tudo é válido. Eu não sou daquela corrente que só um treino, só um tipo de dieta. Não, a gente testa, manipula variações de treino, dieta. Agora você está passando fome, né? Apesar que eu não sou uma pessoa que eu tenho muita fome, eu tenho um controle psicológico em relação à comida muito forte. Eu não como por vontade de comer. Sim. Eu como porque eu tenho que comer. Sempre foi assim a minha vida inteira, tanto que o fisiculturismo para mim me trouxe regra nisso, para me fazer comer. Isso é importante, tá? Vocês que querem ser atletas de fisiculturismo, o mental manda. Porque assim, como vocês sabem, ela é mãe, casada, 2 filhos. O marido e os filhos não têm culpa da escolha dela. De jeito nenhum. Eles vão sair, vão comer as besteiras deles, na frente dela, às vezes até para pirraçar. Para pirraçar. E tá tudo bem, porque foi uma escolha dela. Só que se você tem uma mentalidade forte, sabe exatamente aonde você quer chegar, tudo fica muito mais fácil, muito tá? mais. Tá sentindo muita dificuldade nessa fase comparada a outras ou tá conseguindo manejar bem? Essa finalização, para mim, tá sendo a mais suave. Tá tranquilo? Tá muito suave. Eu não sei se porque eu coloquei como objetivo que eu queria muito a importância desse campeonato de ser numa das cidades que eu cresci. Então já me trouxe toda aquela expectativa do ambiente, da situação. Então tá sendo bem tranquilo e não tirando meu pãozinho da manhã. Deixar uma pitadinha de vida para essa mulher. Mínima. Faz a sua entrada só pra gente ver como é que tá. Abaixa o ombro esquerdo e só traz o cotovelo para frente.
Isso. Já vai para de costas. Pode abrir um pouquinho mais as pernas. Isso. Segurança de palco, abaixa o ombro esquerdo. Lembre, gente, que é pose nova. Tem que treinar, agora é treino. Vamos, mais uma dica para eles referente à sua transição. Faz a pose de frente, encaixa ela bonitinho, lembrando, ombro embaixo, sempre relaxado. Pode pôr a mão mais para cima, só leva o cotovelo para frente, tá? Ó, na hora de você ir para a pose de costas, eu quero que você mantenha o seu quadril de lado, então você só vai pisar para o fundo, tá? Atleta de costas, vai para a pose, isto. Para quê? Para deixar só o filete da sua cintura, entendeu? E na hora de voltar, retorna para a pose de frente. Pode retornar para o outro lado, para a gente não mostrar o lado da tatuagem. Perfeito, que é a minha dica. Exato, vira para cá, parou. Só para a galera entender. O que eu quero valorizar nela é essa feixa aqui, ó. A cintura fina, que foi o que a gente conseguiu, o glúteo que a gente trouxe, mantendo ela suavizada. Cotovelinho um pouquinho mais para frente, isso. E daí para ela voltar para a pose de frente agora, ela só precisa esticar uma perna e dobra. Isto. Cotovelo para frente, mão, pode colocar um pouquinho mais para cima. Essa foi a avaliação da Mayla. Dia 8, Barueri. Vamos lá. Vamos estar lá torcendo por ela. Vou trazer o resultado aqui para vocês, independente se for primeiro, que é o que eu espero, ou se for o último, para que vocês entendam e saibam, acompanhem o trabalho que a gente está fazendo. Mas eu tô vendo no espelho, dá uma contraída no glúteo aí. Estica ele para trás assim, como se estivesse fazendo coice. Rapaz, tudo divididozinho. Tá denso, né? Bom, já vou falar para vocês o que eu vou fazer na dieta dela. Daqui para frente, eu não vou mudar nada. Como a gente está vendo aqui, não tem muito mais o que fazer. O que eu vou fazer, faltam 2 semanas para a competição? 2 semanas, 12 dias. Eu vou manter essa dieta porque ela já está, como vocês viram, já está marcando a gota, o posterior dela está marcando bem. Provavelmente quando ela acorda, já dormiu à noite, está mais seco do que está agora, porque levanta, toma água. Já tive uma refeição, um café da manhã já. Então isso é natural, então ela está mais sequinha. E eu não posso, uma biquíni não pode fibrar ao extremo, não pode ter uma gota muito saliente, que é o que muitas pessoas e treinadores erram. Então provavelmente eu vou analisar no dia ali. Talvez faça uma manipulaçãozinha de água, mas nada extremo, porque eu não quero que ela desidrate muito, e coloque carbos bem de leve. A gente fez um teste há 3, 4 semanas atrás de um carb up com lixo, colocando uma sujeirinha. Pizza. A pizza, no primeiro momento, não deu legal, mas no outro dia você acordou com veia... Até na testa, quer dizer, já tem, mas estava gritante. O que é ruim, não pode ter tanta veia assim a biquíni, mas me deu um feeling, um pouquinho de sal... puxa o físico dela de uma maneira que pode ser interessante. Então, tudo vai depender do como ela vai apresentar o físico na última semana e eu vou colocando um pouquinho de carboidrato. A gente fez um teste de carb up também na semana passada, aí, só com refeição, alimentos limpos. O arroz para ela foi bastante, foi uma grande quantidade, então provavelmente eu não use bolachinha de arroz, que é mais seca. Come menos, não estufa, não dilata a linha abdominal. E vou relatar para vocês. Mas vai ser isso com melzinho, na reta final ali um salzinho, aquece glúteo, filha, e mostra o sorrisão para eles. Então, não vamos mudar nada na dieta, não vamos mudar nada no treino. Fala para eles como tá todas as suas refeições hoje, que você vai lembrar de cabeça ou não. Então tá bom. Pela manhã eu vou colocar em variações que eu faço, porque o Maurício tem uma coisa, né, no acompanhamento que é muito prático, que eu tenho falado para todo mundo. Ele dá um quadro específico de proteínas, um quadro específico de carboidrato, um de frutas, um de gordura, e ele te dá 2 opções de proteína naquela refeição, uma de carboidrato e pelas medidas corretas. Então facilita porque eu consigo fazer um mix dentro daquilo que eu costumo comer, da facilidade. Mas vamos lá, a primeira refeição de manhã eu como 2 fatias de pão integral, eu coloco 15 gramas de pasta de amendoim integral, com um pouquinho de geleia 0 açúcar, menos de 15 gramas, 200 gramas de mamão, 150 de iogurte zero, meu café de praxe. Bastante coisa, gente. É muito. E, assim, depois acaba. Mas eu não tô deixando, porque eu acho que assim, a dieta ela tem que ter praticidade. Sim. E você tem que ser criativo. Então, por exemplo, eu não tenho mais nenhum carboidrato durante o dia. Então, o que eu faço?
No almoço, que são 2 proteínas ali, que é em média 100 gramas de frango ou carne, eu pego e faço, por exemplo, o arroz de couve-flor. Porque ele não tem contagem calórica, é muito mínima e me dá uma saciedade legal. Se você é inteligente, você consegue seguir o planejamento. Se você é burro, você passa fome, não faz o planejamento, vai ter compulsões alimentares e ainda vai culpar o seu treinador. Exatamente. Ou eu faço um macarrão de abobrinha, né, um espaguete. Então, assim, tem muitas coisas. Então, meu almoço são 2 proteínas e uma fruta. Aí, na parte da tarde, eu tenho mais 2 proteínas. À noite, eu tenho mais 2 proteínas e uma fruta. Aí, eu faço salada, vou fazendo tudo para satisfazer. Uma coisa que eu gosto de falar para a galera é: não precisa restringir tanto as frutas assim. Primeiro, ela tem bastante fibra, ajuda no seu processo digestivo para a pessoa poder ir no banheiro. Mulher tem que ter mais cuidado com essa questão, que é muito corriqueiro mulheres serem ressecadas, então você tem que colocar um pouquinho mais de fibras, fica mais palatável a dieta. Muito. Cara, alguns atletas, eu também trabalho sendo mais rígido. Você vai comer isso, isso e isso. Por quê? Por conhecer o perfil da pessoa. Sim. Se a pessoa tem a cabeça mais tranquila, eu deixo ela livre para montar os próprios pratos, que é o que a Mayla faz. Mas também tem atletas que gostam. Eu trabalho com um militar, ele falou: não, Maurício, de restrição. me coloca ali, o que eu vou comer, qual alimento, a hora que eu vou comer, porque ele tem essa coisa mais do militar, que é uma forma de disciplina dele. Se eu colocar, eu deixei livre no começo, falei: mano, testa. Falou: mano, eu não consigo. Foi um mês, eu falei: não, beleza. Engessei a dieta. Por quê? Porque a adaptação desse aluno é de um jeito, a adaptação dela é de outro. O treinador, ele tem que ter esse feeling. Pô, essa é uma pessoa que, se eu deixar ela um pouquinho livre, ela vai descambalhar. Vai descambalhar. E isso é ruim, tá? Então, o meu é bem flexível. Antigamente, eu tinha mais restrição, mas porque eu gostava mais da restrição. Só que aí eu fui aprendendo com o tempo e vendo que eu não precisava ficar restrito àquilo, que às vezes no ambiente que eu estava, tinham coisas que eu poderia substituir e não senti tanto. As frutas agora estão vindo com muita, assim, me trazendo mais satisfação, principalmente porque você até pediu, dá preferência para mamão, melancia, melão, mas você deixou todas as outras opções justamente pela questão da digestibilidade dela. Como a gente já sabe que ela tem um pouquinho de problema, comer um pouquinho a mais já estufa. Dilata, não tem então jeito. eu preciso que o estômago dela funcione bem para ela ir máximo no banheiro para manter essa cintura colada. E uma coisa que a gente não falou, com ela eu sou totalmente contra cinta, mas tem a sua finalidade. Eu usei com ela a cinta durante o cardio porque ela tem, como vocês viram, a parede abdominal muito densa. E para biquíni isso não é tão interessante. Eu usei como uma forma de deshipertrofiar, entre aspas, a região abdominal dela, que naturalmente vai dar uma enxugada justamente porque a gente tirou a hipertrofia. Então, assim, também existem estratégias para utilizar. A cinta é boa? Na maioria dos casos não, mas se inteligente, dá para usar. Eu não indico utilizar ela durante o treino, tá? Por quê? Porque eu quero que o core dela não perca a sua funcionalidade. Eu quero que ela saiba usar o abdômen, saiba se proteger durante um agachamento, um terra, independente do exercício. Mas durante o cardio, você está fazendo 1 hora de cardio? 1 hora de cardio. 1 hora de cardio todo dia? Treino, tá dando mais, né? E fit dance, mais 1 hora. É que ela é louca, isso aí é a opção dela. E não tem nada a ver com isso aí. Sim, mas tá ajudando. Não, ajuda porque é um gasto calórico a mais, se não estiver secando, ia botar mais cardio. Afinal das contas, ajuda muito, ajuda a cabeça. Muito. E essa presença de palco que ela tem é algo que eu já trabalhava com ela quando era apenas minha aluna de pose, ela já tem essa ideia. E a Fit Dance também ajuda a pessoa a ter consciência corporal, a se soltar. Porque lá, mesmo que sejam várias mulheres, muita menina é retraída, né? Tem. E essa daqui, vocês já viram que é bem assim, e isso é bom pro palco do fisiculturismo. Então, dia 8, Barueri, vamos estar vendo, torcendo para ela ser campeã, em nome de Jesus, amém. E eu volto aqui para falar para vocês o feedback. Próximo vídeo tem mais surpresinha aí. Já nós vai comer um monte de besteira e vocês vão ver. É isso.